Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é professor de escola bíblica dominical, se você é obreiro, ou se você é um servo de Deus que ama a palavra de Deus, esse canal é para você. Aqui nós discutimos sobre Bíblia, escola dominical, professores de escola bíblica, trabalho de obreiros, e sempre com muita honestidade, com muita vontade de ajudar o povo de Deus. Esse aqui, portanto, é o seu canal. Hoje estaremos abordando o tema da lição de número 7 da editora Betel, vencendo as estratégias, as propostas do inimigo. O texto bíblico base dessa lição está no livro de Efésios, capítulo 4 e capítulo 6. Eu sugiro que você leia todo o livro. As cartas e as epístolas de Paulo são textos muito bem elaborados do ponto de vista didático e pedagógico que nos ajudam muito a entender aquilo que ele quer nos ensinar. Portanto, se você ler todo o livro, você vai ter uma visão muito mais ampla desse assunto que ele está abordando aqui. Amados, se nós fôssemos fazer um mapa conceitual dessa lição, com certeza o tema central seria: o inimigo é real. Suas investidas são astutas, mas o crente não está desarmado. Em Cristo é possível resistir e permanecer firme. Eu acho que na igreja tem gente que fala do diabo como se ele não existisse. O trata às vezes com desprezo, até como piada muitas vezes. E em outras vezes tratam o diabo como se ele fosse o personagem mais importante da história. A Bíblia não faz nenhuma coisa nem outra. Ela trata o inimigo do povo de Deus com muita seriedade, com muita clareza. Nos mostra tudo o que ele faz para nos prejudicar espiritualmente. Então é interessante que, ao estudar sobre esse assunto, nós tenhamos em mente que temos um inimigo para lutar contra ele. Temos um inimigo que é astuto, temos um inimigo que sabe dos nossos pontos fracos, ele conhece as nossas fragilidades e ele nos ataca exatamente nelas. Portanto, é importante que nós tenhamos o cuidado de observar isso e ficar atento diariamente. É por isso que as Escrituras dizem que nós devemos ser sóbrios e vigiar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala isso claramente: sejam sóbrios, vigiem, porque o inimigo está sempre à espreita, tentando uma oportunidade ou buscando uma oportunidade para te atacar. Agora, olha só, uma coisa é certa: a maior vitória do inimigo não é derrubar você de uma vez, é ir minando a sua resistência aos poucos, até você não perceber e estar completamente dominado pela vontade dele. Ele não chega com bravatas, ele não chega com ameaças, ele chega de forma muito sutil. O apóstolo Paulo nos recomenda a não ignorar essas sutilezas que ele vem com elas. Nós precisamos estar atentos. E o meu objetivo nesta lição é discernir as propostas e estratégias do inimigo e responder biblicamente, permanecendo firme com a ajuda sempre do Espírito Santo para nos dar discernimento e capacidade de perceber as astúcias do inimigo. A realidade do conflito espiritual é afirmada nas Escrituras sem exagero, sem superstição, mas de forma muito clara. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, aos Efésios, ele nos recomenda: não deis lugar ao diabo. Essa preocupação de Paulo faz tinha sentido muito sério. Por quê? Porque muitas vezes nós abrimos brechas nas nossas vidas, ou abrimos portas nas nossas vidas, ou autorizamos o inimigo a atuar nas nossas vidas quando não temos o cuidado de evitar deixar que ele tome
a oportunidade que ele entre nas nossas vidas. Veja, você pode dar lugar ao diabo, não é cometendo coisas exageradas, não é fazendo nada que escandaliza muitas vezes. Você pode ter aí, por exemplo, alimentar uma determinada ira que você tem. Você pode ter mágoas, você pode mentir, você pode ter amargura, você pode ter impurezas, orgulho e uma desobediência persistente. Irmãos, nada disso é perceptível. Você pode ficar com qualquer uma dessas posturas aqui e ninguém vai perceber. Mas no final de tudo você vai estar com uma porta totalmente aberta para o inimigo entrar na sua vida, por meio da ira, da mágoa, da mentira, da amargura, enfim. Você precisa ter cuidado com isso. É nesse detalhe pequeno, quase imperceptível, que nós deixamos o inimigo entrar nas nossas vidas. Paulo, no texto que está na nossa lição de hoje, ele nos previne, falando que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os inimigos do povo de Deus. Então, essa luta, ela não é visível, ela é uma luta no campo espiritual. E por isso que nós precisamos ter cuidado, porque existe uma dimensão espiritual atuando por trás de sistemas, ideologias, seduções e opressões. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque muitas vezes a oportunidade que a gente abre para o inimigo nos pressionar e nos fazer pecar é em detalhes quase que nós não percebemos. Eu diria que dos pontos mais importantes desta lição é que não é ensinar você a temer o inimigo, mas é ensinar você a permanecer firme em Cristo. Porque se você está firme em Cristo, se você tem uma comunhão íntima com Deus, o inimigo não vai se aproximar de você. Porque na medida em que você se aproxima de Deus, a presença de Deus na sua vida é muito maior, como o próprio Tiago diz, né? Se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Isso é algo muito importante na vida cristã e que nós não podemos ignorar. Que nós precisamos ter o cuidado de observar. Nós que temos um pouco mais de conhecimento, precisamos entender que o servo de Deus maduro, ele deve viver em constante vigilância. A vigilância é algo que não podemos nos descuidar dela em momento algum, porque no momento em que descuidamos da vigilância é o momento em que o inimigo ataca. Sabe, você também não precisa de viver caçando demônios em tudo. Agora, pratique a verdade, justiça, santidade. Se você é uma pessoa que vive sob essas condições, você está fechando todas as portas. O inimigo pode até vir com alguma proposta para te provocar, mas se você tem o cuidado de evitar tudo isso por meio de uma conduta que seja correta na presença de Deus, isso é muito importante para você. Note que a vitória cristã, ela não é um espetáculo, não é uma coisa que você faz para mostrar de forma mirabolante. A vitória cristã, ela está definida na nossa perseverança em servir e continuar na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer. As propostas do inimigo são ardilosas e nós precisamos pensar sobre isso. Satanás, ele oferece iscas, não correntes. Você percebe a sutileza? Porque se ele chegasse pronto para te agarrar e te segurar, você teria condições de evitar isso, porque você perceberia, mas ele chega com outras formas de atração.
O inimigo raramente vai chegar para você com uma ameaça muito severa. Ele vai chegar para você com sutileza. Por isso é que Pedro disse que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque ele está sempre próximo da gente, esperando só uma chance para nos atacar. É como um animal selvagem que está na expectativa de atacar a sua presa, e ele fica ali o tempo todo esperando que ela dê uma chance, dê uma oportunidade. No primeiro descuido daquela presa, ele ataca. É exatamente isso que o inimigo faz. O tempo todo ele está próximo, ele é ardiloso, ele é muito astuto. O que ele quer é só uma oportunidade que você dê, que você abra uma brecha, que você se descuide, que você faça alguma coisa que não deve. Ele chega com cara de oportunidade e isca. Promete prazer, alívio, reconhecimento, controle, status, vantagens, mas ele cobra caro. O preço dele é a nossa alma que ele deseja. Porque ele quer, no fim de tudo, é nos afastar definitivamente da presença de Deus. E quando ele conseguir fazer isso, aí ele nos controla do jeito que ele quiser. O objetivo maior dele, eu diria, é tirar o nosso foco de Cristo e enfraquecer a nossa obediência. Porque quando você está mantendo o seu padrão de obediência à palavra de Deus, aos princípios bíblicos de modo bem claros, dificilmente ele vai conseguir te seduzir. Mas ele quer exatamente te afastar da presença de Deus. Ele quer exatamente fazer com que você perca o cuidado que você tem e aí você passe a desobedecer. Ele nunca vai chegar para você dizendo, por exemplo, olha, eu vou destruir sua vida. Ele chega dizendo, sabe o que? Olha, só hoje, só um pouco. Ninguém vai perceber, ninguém vai saber disso. Você merece. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Todo mundo está fazendo isso. Só você que vai ficar aí com cara de bobo. Ah, sem essa, né? É desse jeito que ele chega para você. Ele chega pronto para te atacar. O inimigo não persegue você porque você é especial, bonito. Sabe por que ele te persegue? Porque você serve a Deus. Então, enquanto você está servindo a Deus, você é alvo dele. E o tempo inteiro ele estará atento ao seu comportamento, à sua conduta, para fazer isso com você. Paulo é claro ao dizer isso, irmãos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. É isso que ele nos previne. Então a nossa situação ela é grave por isso. Nós temos que ter cuidado por isso. E ele ainda chama a atenção na carta que ele escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha, tenha cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas ele nos previne também de que não há nenhuma tentação que não seja humana, nenhuma prova que não seja humana. Tudo que você enfrenta, você tem possibilidade de vencer, porque as Escrituras dizem que, juntamente com uma provação, vem uma saída que Deus nos oferece. Então veja que a luta não é para inflar o ego e você dizer, o inimigo não me dá trégua mesmo, o inimigo me ataca, o inimigo não sei o quê. Mas a luta que você passa é para despertar sobriedade em você. Porque se existe batalha, existe armadura, existe a graça de Deus que você pode lançar mão para você resistir. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Por outro lado,
precisamos evitar extremos. Como eu disse, há pessoas que na igreja tratam o inimigo como se ele não existisse. Isso é uma ingenuidade perigosa. Você achar que o inimigo não existe, isso é coisa de gente que é supersticiosa. Não é nada disso. Outra coisa é você também atribuir tudo o que acontece de errado ao diabo. Isso aí é uma atitude que é uma irresponsabilidade sua. Porque muita coisa somos nós quem praticamos, somos nós que provocamos. Quando você fala que tudo é o diabo que faz, você está te isentando dos erros que você comete. Você está atribuindo tudo ao diabo. E não é só o diabo que você tem para acusar quando você está errado. Existem coisas que acontecem que nós temos que tomar cuidado. Quando você culpa o diabo por tudo, você está simplesmente te isentando de qualquer responsabilidade pelo que você faz. A culpa é sempre dele e não é. Às vezes você erra porque você toma uma atitude errada, você age de forma equivocada, você faz uma coisa que não deveria, mas por escolha sua. É isso que você precisa ter cuidado. O diabo ele vai estar o tempo todo com tentativa de nos afastar de Cristo. Mas nós precisamos ter o cuidado. Ele vai trabalhar o tempo todo para, por exemplo, esfriar seu coração de servir a Deus. Como? Você vai perder o gosto pela palavra de Deus. Você não vai ter mais tempo para orar. Você não vai ter mais comunhão com Deus. E sabe de uma coisa? Você vai guardar aqueles pecados de estimação que você tem. Essas coisas, irmãos, ninguém percebe que nós estamos fazendo. Ninguém sabe na igreja, o seu pastor não sabe, seus irmãos na igreja não sabem. Ninguém sabe que você está deixando de lado a palavra. Que você já não tem mais fervor na oração. Que a sua comunhão com Deus ela é momentânea, ela é muito rarefeita. E você tem pecados de estimação escondidos. Pecados de estimação, irmãos, são pecados que não aparecem publicamente, mas são cultivados no nosso interior, no nosso coração. Que tipo de pecado de estimação que às vezes a gente guarda nas nossas vidas espirituais? Ressentimentos alimentados, orgulho disfarçado de firmeza, inveja silenciosa, impurezas mentais ou pequenas desonestidades que a gente pratica de forma bem consciente. Isso são pecados que ninguém sabe, que ninguém cobra da gente. Ninguém na igreja te fala sobre isso, mas eles existem e faz com que o seu coração fique dividido. E o inimigo, irmãos, ele vai atacar exatamente nesses pontos fracos nossos. Ele não precisa derrubar você de uma vez, sabe? Basta ele tirar você dos meios da graça. Basta ele afastar você do centro da vontade de Deus. Ele tira da sua mente o zelo espiritual, o cuidado em observar princípios bíblicos. Agora, existem alguns sinais que nós podemos olhar que nos afastam claramente da presença de Deus. Primeiro, fé sem disciplina. Que é isso? Quando falta coerência entre o que você fala e o que você faz na vida cristã, na vida espiritual. Outra coisa, culto sem devoção. Sabe o que é isso? É quando o coração não acompanha o que você está fazendo. Você está ali cultuando, até cantando, até orando, mas você não está ali de corpo e alma e coração. Existe afastamento, existe frieza.
Bíblia sem prática. Você até conhece a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não transforma a sua vida. Você tem apenas conhecimento dela. A Bíblia precisa ser posta em prática para ter validade espiritual nas nossas vidas, irmãos. Isso é muito importante. Conhecer a Bíblia não é importante. O importante é colocá-la em prática. Sabe, às vezes eu brinco com algumas pessoas quando converso a respeito disso. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, o meu texto bíblico mais preferido, aquele que eu sempre coloco na minha frente quando eu tenho que tomar qualquer decisão, é Filipenses capítulo 1, versículo 27, a parte A. Tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. Irmãos, isso é importante. A primeira vez que eu preguei sobre esse texto, eu disse na igreja, após a leitura, a seguinte expressão: irmãos, se nós colocarmos isso aqui em prática, eu disse, nós podemos ignorar todo o restante da Bíblia. Sabe? Agora, se você quiser um texto maior para você ter como referência para a sua conduta, eu te sugiro o Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Coloque aquilo ali em prática e você vai viver de acordo com a palavra de Deus. O conhecimento bíblico precisa mudar as nossas vidas. E um outro detalhe ainda, comunhão sem compromisso. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa está na igreja, ela deseja ter um espaço para cultuar, ela deseja ser acolhida, ela deseja ser vista ali o tempo todo, ela deseja que as pessoas até a elogiem como cristã que ela é e tudo mais, mas só que ela não tem compromisso com a igreja. Ela não assume responsabilidade com aquilo que é a causa de Cristo, a igreja. Há muitos irmãos na igreja que vão até aos cultos, mas, por exemplo, se o pastor fala que vai fazer uma visita à sua casa para conversar com ela, para ver como é que estão as coisas, essas pessoas nem querem visitas pastorais. Elas querem estar numa igreja como quem está em um ambiente para lazer, para entretenimento. Isso é comunhão sem compromisso. E as sutis estratégias do inimigo. Como que nós podemos encarar isso? Veja. Como o diabo opera no dia a dia, na mente, na cultura e até na igreja? Primeiro, ele procura enfraquecer a fé pela dúvida e pelo cansaço. Muitas vezes você questiona, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que o Senhor não responde quando eu oro? Por que o Senhor não faz quando eu peço? Ele começa a colocar dúvidas. Ele começa a colocar situações em que você vai começar a questionar por que Deus não faz isso ou não faz aquilo. Às vezes você está cansado e ele usa a sua exaustão para provocar coisas que vêm te desanimar espiritualmente. Irmãos, muitas derrotas espirituais não começam com heresia, começam com exaustão, falta de vigilância, com isolamento. Isso muitas vezes ocorre. E lembre-se de uma coisa, o inimigo ataca mais quem está sozinho, cansado, ofendido, sem palavras e sem oração. É a estratégia que ele mais usa, são essas aqui. Essas formas de atacar você. E enganar, claro, por doutrinas e distorções espirituais. É interessante
Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele o preveniu dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo chama a atenção disso de uma forma muito clara. Irmãos, doutrina de demônio não é só culto a demônio, não. É tudo que substitui Cristo nas nossas vidas. Legalismo, sabe, que mata a gente, nós nem percebemos. O misticismo que nos manipula muitas vezes. Prosperidade sem cruz. Sabe disso? Espiritualidade sem arrependimento e evangelho, mas sem santidade. Irmãos, isso são doutrinas de demônio e que nós muitas vezes somos seduzidos por ela sem sequer perceber. Além do mais, o inimigo ataca a obra missionária e ataca a unidade da igreja. Irmãos, eu em poucas vezes na minha vida, eu sou crente já há quase 50 anos, o ano que vem completa 50 anos exatamente que eu sirvo ao Senhor, eu nunca vi a igreja passar por tantos problemas internos como ela vem passando ultimamente. No tempo que a igreja era perseguida pelos de fora, quando ela era atacada brutalmente, maldosamente pelos de fora, ela não tinha tantos problemas. Mas hoje a igreja, ela se come, ela se tornou autofágica, destruindo-se a si mesmo. Se você acompanhar nas redes sociais os ataques de pastores contra pastores, de igrejas contra igrejas, eu vejo isso como uma sagacidade do inimigo e que nós estamos sendo usados por ele sem perceber. Porque o inimigo sabe que se a igreja estiver dividida, ela vai ser uma igreja fraca. Ela não vai evangelizar. E quando essas coisas começam a acontecer, as divisões ocorrem na igreja. Por quê? Irmãos ficam a favor de A e de B. E aí começam os problemas e problemas graves. Mas nós ingenuamente não percebemos que isso são ataques malignos. Ele incita a fofoca, ele incita o ciúme, a competição, ele incita ofensas que a gente não trata depois. E ele vai levando tudo isso, empurrando, e nós somos simplesmente levados de roldão. A igreja precisa acordar para isso, que os ataques do inimigo muitas vezes não são claros, mas são muito sutis. Eles vêm de forma que parece que não tem nada de inimigo, mas tem. A igreja perde tempo brigando por detalhes e para de avançar naquilo que é essencial. A igreja deixa de fazer aquilo que é importante. Uma igreja dividida, uma igreja onde há esse tipo de problema, é uma igreja que não há oração. É uma igreja onde o ensino da palavra ele é muito fragilizado. As pessoas frequentam muito pouco os cultos de orações, os cultos de ensinamentos da Bíblia, escola bíblica dominical. Tudo isso são indicativos claros de que as nossas igrejas estão se enfraquecendo por ações malignas que nós estamos observando e não estamos cuidando para evitar. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Não existe avivamento duradouro onde uma igreja está dividida, onde a amargura é alimentada entre os irmãos, onde a malquerência, onde as discussões
são mais importantes do que momentos de estar em oração na presença de Deus. Nós precisamos cuidar disso. Além do mais, em poucas fases da igreja nós fomos tão provocados a ceder aos desejos da carne, a pecar contra Deus, a transgredir a palavra. Agora, aqui também é importante uma coisa, ser honesto. Nem tudo que a gente sofre é ataque externo. Muitas vezes, a luta é interna. O inimigo usa nossos desejos, nossa malícia, nossa impureza, nossa lascívia, para provocar situações que nós somos atraídos e pecamos. Irmãos, nós precisamos ser mais inteligentes no combate às ações malignas contra as nossas vidas. Precisamos agir com mais intensidade para vencer isso. Note que a vigilância não deve nas nossas vidas ser só contra os ataques que vêm de lá, mas deve ser também contra nossas próprias atitudes, contra o que a gente faz aqui, as nossas escolhas, aquilo que a gente faz quando nós estamos sozinhos. Tudo isso, irmãos, são coisas que o inimigo usa para nos derrotar, nos tirar da presença de Deus. Agora, veja uma coisa. O inimigo ele pode sugerir, pode provocar, pode tentar, mas quem vai abrir a porta para o pecado é você. É você que decide se você cede à tentação, cede à provocação e cede ao pecado da carne. Isso é você que faz. E as táticas do inimigo contra a igreja? Como que a gente faz para resistir isso? Irmãos, a batalha da igreja ela começou no Éden, mas a vitória veio com Cristo. Nós somos um povo que já temos a vitória assegurada. Basta simplesmente nos apropriarmos dela. O pecado do Éden trouxe uma ruptura, trouxe sofrimento. Mas em Cristo nós tivemos uma vitória plena, uma vitória real, porque Ele triunfou sobre tudo aquilo que o inimigo fez para nos destruir. A igreja, ela luta a partir de uma vitória que já está conquistada, mas que muitas vezes nós fazemos de conta que ela ainda não existe. Nós precisamos entender isso. A vitória nossa já foi declarada na cruz, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Então, nós podemos vencer o inimigo porque Cristo já o derrotou por nós. Nós só cederemos às artimanhas e às astúcias dele se nós nos afastarmos de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, irmãos, nós cedemos e aceitamos as imposições dele para nos afastar da presença de Deus. Nós precisamos de parar com atrativos, sedução do mundo, a sedução do atalho. Note uma coisa, irmãos, atrativos não só são coisas feias, podem ser coisas boas, fora do tempo e fora da vontade de Deus. Mas a gente cede. O inimigo oferece às vezes atalhos, irmãos, que não tem cruz na vida cristã, que não tem renúncia na vida cristã, que não tem submissão à palavra de Deus na vida cristã. Isso é coisa de fanático, você não precisa disso, Deus não quer isso, Deus quer sua sinceridade, Deus quer seu coração, Deus não quer que você fique observando coisas de homem.
Esses argumentos são muito comuns hoje em dia. Deus está interessado na minha integridade, no meu coração, naquilo que eu tenho na consciência. Eu acho que também está. Mas há alguns que pensam assim com a consciência já cauterizada. E aí o problema é muito sério. Sabe, irmãos, no fundo mesmo, o mundo sabe o que ele quer. Ele não quer só que você peque. O mundo quer que você deixe seu coração lá. Que você se afaste definitivamente da presença de Deus e esteja ali. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus porque não perdoamos. Amados, Paulo aos Efésios, ele relaciona a ira a dar lugar ao diabo. A amargura é uma porta aberta para ele entrar. Mas quantas vezes nós permitimos que isso aconteça? A pessoa pode até continuar na igreja, ter cargos na igreja e ainda assim estar espiritualmente aprisionada. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que trabalham na igreja, têm cargos, mas são pessoas que têm uma vida amargurada. São pessoas que não sabem sorrir. São pessoas que o tempo todo têm uma queixa para fazer. Isso é um indício claro de que existem erros, que têm falhas na conduta espiritual dessas pessoas. Eu não vou dizer que todos nós que estamos na igreja trabalhamos temos que andar sorrindo o tempo todo, alegre e dando abraços em todo. Não é por aí. Temos dificuldades às vezes, temos lutas às vezes, mas isso não pode ser uma constância nas nossas vidas. Você ser uma pessoa sempre mal-humorada, ser uma pessoa que ninguém nem gosta de se aproximar, ser uma pessoa que está ali porque tem um cargo para cumprir, não é isso que Deus quer de você. Deus não quer que a sua vida seja desse jeito. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Enquanto a igreja estiver neste mundo, ela vai enfrentar investidas espirituais. Algumas delas bem escancaradas, mas outras muito discretas. Cabe a cada um de nós manter o nosso nível de comunhão com Cristo elevado, mantendo uma vida piedosa, uma vida de oração, de estudo da palavra, de vigilância, de consagração, e tendo cuidado sempre, quando o inimigo assoprar para você com qualquer proposta, tenha cuidado e seja sensível. A saída bíblica não é você ter medo do diabo, não é você ter medo de pecar, é vigilância. Você precisa ter cuidado, ser vigilante, você precisa procurar manter uma comunhão íntima com Deus, é isso que você precisa. Sem isso, você vai ter problemas, e vai ter problemas sérios, pode ter certeza. Nós vencemos não porque gritamos mais alto, mas porque precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, estudando-a diariamente, na oração, orando diariamente, não ocasionalmente apenas, e na comunhão uns com os outros, na santidade, irmãos. Nós precisamos disso. Nós estamos nos afastando disso a passos gigantescos. Cada dia mais nos afastamos, e isso é terrível para a igreja e é terrível para cada um de nós individualmente. Amados, o inimigo ele procura brechas. Ele quer abrir pequenas brechas nas nossas vidas para que por elas ele coloque aquilo que ele quer nos derrotar.
Mas o crente, ele tem condições de fechar todas as brechas que possam ser abertas, que possam ser oportunidades do inimigo vencê-lo. A batalha é real, irmãos. É uma guerra diária, mas a graça de Deus também é real nas nossas vidas. E nós precisamos pensar nisso. Eu espero que você tenha cuidado com a sua vida espiritual, que você esteja mais atento às astúcias do inimigo, àquilo que ele pode fazer para derrotá-lo espiritualmente. E saiba de uma coisa, ele dificilmente vai se apresentar para você com uma cara de mal. Sempre ele vai se apresentar como algo que te atrai, que te seduz, que te provoca. Então, portanto, está dado o recado. Fique atento. Não deixe que o inimigo iluda você. Convença você a fazer aquilo que te afasta de Deus. E para encerrar esse vídeo, eu quero apenas colocar para você algumas aplicações sobre esse assunto que eu acho que é extremamente importante. Primeira, procure fechar todas as brechas na sua vida espiritual hoje. Identifique o que tem dado lugar ao inimigo. Se é ira guardada, se é mentira tolerada, se é impureza, se é orgulho, se é amargura, se é falta de arrependimento por pecados que você cometeu. Veja, há uma cura para isso. Há uma solução para tudo isso. Feche todas essas brechas. Não permita que o inimigo use nenhuma dessas oportunidades na sua vida. Segundo, exercite sua fé nos meios de graça. Palavra, oração, comunhão, obediência. Amados, isso não são coisas de rotina. São coisas que mantêm a nossa vida espiritual íntegra. E nós precisamos ter cuidado com isso. Terceira, não negocie em hipótese nenhuma com pequenas tentações. É algo simples. É algo que não tem problema nenhum. Afinal de contas, qual é a dificuldade nisso? Qual o problema disso? O inimigo trabalha com pequenos acordos, sabe disso? Ele não chega com algo assim extravagante para você se assustar. Ele chega sempre com propostas muito simples, muito inocentes, muito ingênuas. Agora, só que com o tempo, isso te escraviza e você perde a graça de Deus. É como Sansão, que brincou com Dalila, diz a Bíblia. Brincou com Dalila e quando finalmente ele contou o seu segredo, ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E a Bíblia diz que ele falou assim: sairei mais esta vez contra eles como antes. Por quê? Ele não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Cuidado com isso. Quarto, proteja o quanto você puder a unidade, a integridade da igreja. Corte definitivamente fofocas, intrigas, problemas de relacionamentos. Trate ofensas biblicamente. Não alimente divisões. A unidade da igreja é o maior escudo comunitário que ela tem. O inimigo não encontra brecha para atacar uma igreja unida. Ele não encontra. E quinto, pratique o perdão e vigilância emocional. A mágoa é uma porta. O perdão é a chave. Percebe?
E maturidade espiritual é não dar moradia para ressentimentos, para mágoas, para tristeza. Tudo isso pode ser superado com uma atitude sincera de perdão diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa lição faça você refletir sobre sua conduta na presença de Deus e nessa relação que o inimigo tenta te seduzir sempre. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.